Buenas tardes a todas e todos. Sou Maria Virginia Guiar, brasileña. Perdona mi portuñol. Eu sou de la Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato e também do Grupo de Trabalho Educação e Agroecologia da Associação Brasileira de Agroecologia. Muito gusto estar aqui, muito agradecida por la invitação da comissão organizadora, por participar desta mesa. Há muitos anos que trabalho com o tema de educação e agroecologia desde a associação de LABA e temos muito gosto de estar aqui dialogando com nossas experiências e com os educadores e educadoras que estão aqui presentes, não? Nuestra mesa se llama Formación en Agroecología, Potencialidades, Desafíos y Limitaciones desde distintas propuestas. Tendremos la presentación de Cláudia Torres, que va a presentar la experiencia incorporando la agroecología en la universidad, la experiencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. E tendremos também a participação de Jacir João X, que apresentará a experiência Desafios da Formação Profissional com Comprometimento Social e Desenvolvimento Rural de Rio Grande do Sul, Brasil. As duas experiências vêm, creio que estão ubicadas na universidade, mas há uma parceria com a segunda, uma parceria com os movimentos sociais, não? Luego pido que vosotros se presenten, hablará Cláudia por primeiro, depois Jacir. Creio que vou fazer uma breve apresentação, traindo algumas questões que estamos debatendo em Brasil desde o grupo de trabalho, e me gostaria de começar inspirada em el educador brasileño Paulo Freire, que este ano completa 100 anos de seu nascimento. Então, para nós é muito inspirador pensar a educação desde Paulo Freire. A educação como uma ferramenta necessária a transformações sociais desde a gente, ¿no? Como dizia eu mesmo, para transformar também o mundo e os sistemas agroalimentares mais sustentável, com mais comida de verdade, com mais harmonia com a natureza, sistema agroalimentar mais justo, socialmente e economicamente falando, mais inclusivo, menos violento, menos racista e machista, compromisso da educação como uma ferramenta de transformação. Me gostaria também falar que estamos aqui em um congresso muito grande e nos dá muito gosto perceber que há muitas experiências de educação que estão sendo apresentadas em las apresentações orais. He visto mais ou menos 120 apresentações de educação aí em la programação, desde distintos níveis educacionais, desde distintas institucionalidades, distintos países, e com a enseñança para niños, jovens, adultos, em la educação técnica, a educação básica, a educação popular, em distintas experiências também, desde disciplinas e o diálogo com a extensão e a pesquisa, desde a extensão rural. Isto me parece muito importante, porque, assim como em Congresso Brasileiro de Agroecologia, a educação está ocupando espaço importante em debate da agroecologia. Percebemos, desde a ABA, trabalhamos com a ideia de que a educação está em todos os lugares, não? Que pode estar em todos os lugares, desde a educação não formal. Isto, para nós que temos uma história muito forte de participação dos movimentos sociais na construção da agroecologia em Brasil, é muito importante reconhecer o papel dos movimentos e da educação não formal desde o ponto da organização social. E, por supuesto, em Latinoamérica, que a educação popular é muito viva,
muito presente em todos os países, não? E percebo muitos desafios. Não sei se concordam comigo, se estão de acordo, pero é uma questão para debater. É que pouco a pouco, ou cada vez mais, o tema da educação está incorporada ao movimento agroecológico. Isso é uma questão importante também, que hace, creio que podemos perceber que cada vez mais sendo incorporada em las lutas, em discurso, em las discussões, em debate do movimento agroecológico e, à la vez, também o tema da agroecologia, pouco a pouco e cada vez mais sendo incorporado aos movimentos sociais e, incluso, quando se habla de educação do campo, não? E creio que há desafio muito grande, como estávamos discutindo ahorita pouco da institucionalidade das experiências de educação formal em diálogo com a da educação não formal em diálogo com a educação formal. E desde a educação formal, creio que há uma experiência, há questões muito importantes a se dizer e desafios quizá mais grandes, não? Não há receitas prontas. Partimos desse princípio que não há currículo de educação formal em agroecologia, projetos políticos pedagógicos. Isso se faz desde as construções locais, com a gente, porque se a agroecologia é uma ciência do lugar, a educação da agroecologia também deve ser, não? E por isso temos uma discussão muito importante de como construir a educação formal em agroecologia, como hacemos, quem lo hace, não? E essa é uma questão que trago também para refletir com vocês. A educação formal, em geral, estuvo a serviço do latifúndio, do agronegócio, em geral, não? E de seu projeto de desenvolvimento devastador, não? Violento. Por detrás de cada árvore tumbada, de cada gotícula de agrotóxicos, temos um profissional formado por nossas universidades. Isso é uma questão muito importante de termos e traemos para nossa discussão. A educação formal, em geral, reproduz os modelos de agricultura industrial dominante e aún mais, reproduz uma educação bancária, em dizer, de Paulo Freire, pouco crítica, desde arriba, pouco dialógica, construída desde uma formação segmentária, pouco que se dedica pouco às questões sociais e que não hace a interpretação da natureza e dos sistemas agroalimentares de forma como deveria, a partir de uma perspectiva agroecológica. E aí trago para a reflexão que se os sistemas agroalimentários estão em crise, a educação formal também está em crise. E com ele trago algumas reflexões. Como se faz a educação? Quem estamos formando? Qual é o rol dos futuros profissionais? Pero fazendo uma leitura um pouco mais positiva, não? Reconhecemos que há miles e miles de experiências de educação em agroecologia por toda a América Latina, em Brasil, em Argentina, em todos os demais países que estão aqui, involucrados em congresso e outros mais que não estão aqui, em geral protagonizadas por educadores e educadoras muito lutadores que estão muitas vezes, entre comillas, marginalizados em suas próprias instituições. Promove diálogo de saberes fortemente plasmado em seus territórios com os sujeitos que estão aí involucrados, promovem a complexidade da vida em todas suas dimensões, fazem o diálogo com distintas áreas do conhecimento. Isso é uma questão muito importante para nós em agroecologia. Construem alternativas tecnológicas e ecológicas para a produção, têm forte compromisso com a soberania e segurança alimentar e nutricional, se orienta por uma perspectiva feminista, antirracista e tudo mais. Então, já
Saludo a todos que estão aqui compartilhando comigo a mesa, a todos os educadores e educadoras, maestros, maestras que estão aqui presentes, os estudantes, e viva a educação em agroecologia, viva Paulo Freire e sua educação libertadora. Muito animada com esta reflexão. Passo a palavra, então, para Cláudia, por primeiro, depois para Jacir. Tendremos 20 minutos, mais ou menos, para cada apresentação. Depois abriremos para o debate com perguntas em vivo. E depois posso fazer algum comentário se há alguma coisa que chama a atenção. Bem-vindos a todas e todos, que tendremos um bom debate. Perdona mi portugués. Paso a la palabra Claudia, que se presente. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me presento, yo soy Claudia Flores, soy profesora adjunta del curso de agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, esto es en Argentina. Formo parte del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, que también pertenece a esa universidad. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes, contarles un poco cómo fue el proceso o la experiencia de incorporar la agroecología en la universidad, en la Facultad de Agronomía más vieja de la República Argentina. Nuestra facultad es la primera facultad de agronomía en la Argentina, y bueno, como todos podrán comprender, es una facultad era una facultad muy tradicional, si bien previo a la incorporación de la agroecología, siempre tuvo un perfil distintivo de otras universidades argentinas, porque tuvo todo un proceso donde se fueron incorporando muchas cuestiones sociales. Es una facultad que se caracterizó siempre por tener como un gran peso las materias del área social, del Departamento de Desarrollo Rural, a diferencia de otras facultades de la República Argentina. Pero nuestra facultad durante más de 100 años formó estudiantes que iban a ser gestores de agroecosistemas sin ver ni una sola palabra, ni siquiera de ecología. No estoy hablando de agroecología. Era una facultad donde todos los contenidos se centraban en cuestiones de producción, bueno, por supuesto las ciencias básicas, en cuestiones de producción y en cuestiones de lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Pero orientados a un modelo, como comentaba recién María Virginia, muy funcional al modelo del agronegocio, a pesar de la incorporación de esta cuestión social. Les voy a contar un poquito primero cómo surge el curso de agroecología en la facultad. Para que aquellos que no lo saben, el curso de agroecología hoy es un curso de carácter obligatorio en la currícula, es decir, no es optativo, no es opcional. Todos los estudiantes que reciben el título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata tienen que cursar y aprobar agroecología como materia de la currícula. Y el curso de agroecología en la facultad nace con un cambio en el plan de estudios en el año 1999. En este año se incorpora formalmente la agroecología como materia curricular obligatoria. Primero, en el tercer año de la carrera, en el segundo cuatrimestre del tercer año, luego, después de 2 años, nos cambiaron a el primer cuatrimestre del cuarto año por una cuestión de organización curricular, que no tuvo que ver con ninguna discusión de dónde era mejor que estuviera, sino un problema de correlatividades y materias que los chicos tenían que tener cursadas previas. El curso se empezó a dictar formalmente, entonces, por primera vez lo dictamos en el año 2001, cuando los estudiantes que ingresan en el año 99 alcanzan el tercer año de la carrera. Con lo cual este año cumplimos 21 años de experiencia en el dictado de un curso obligatorio de agroecología dentro de lo que es una universidad. Para que ustedes también sepan, en Argentina es la primera facultad que incorpora la agroecología.
No hay otras facultades que tengan la agroecología como se dicta en La Plata. Sí hay facultades que tienen materias que se llaman agroecología obligatorias, no estoy hablando agroecologías, pero son ecologías agrícolas, o facultades que tienen agroecología, pero como materia optativa para los estudiantes. Es decir, aún hoy, la Facultad de La Plata es la única que tiene agroecología como materia obligatoria, dentro de lo que son las facultades de ciencias agrarias. Y esto aparece, la agroecología aparece relacionada a la fundamentación de este nuevo plan de estudio, donde un poco este proceso de cambio de plan de estudio llevó unos 15 años de discusión entre los docentes de la facultad, y explícitamente el plan de estudios, esto está transcripto del texto de fundamentación del plan, reconoce que la formación de los profesionales y técnicos ha sido de acuerdo al modelo básicamente de la Revolución Verde, ¿no? Donde se buscaba la alta productividad, un uso intensivo de maquinaria y el uso de variedades de alto potencial de rendimiento, es decir, el paquete que nos proponía la Revolución Verde. Y el plan de estudio también en su fundamentación reconoce que este modelo, ya en el 99, estoy hablando hace 23 años atrás, que el modelo de agricultura moderna está siendo cuestionado por dos motivos: la insustentabilidad, derivada de todos los problemas ecológicos, sociales y económicos que trajo la aplicación de ese modelo, y la exclusión de sin número de productores. Creo que esto pasó en todos los países, pero en nuestro país ha sido notable la cantidad de productores que quedaron por fuera de la posibilidad de seguir produciendo por los altos costos que implicaba acceder a un modelo productivo que cada vez exigía más insumos y por lo tanto más costo de producción. Y esto en Argentina particularmente produjo un proceso de que los pequeños productores se fueran del campo y las tierras se concentraran. Y en muchos casos se concentraran en manos de grandes empresas extranjeras. Para quienes no son de nuestra zona, cabe aclarar que Argentina es bastante distinto, quizás no a Brasil, pero sí a otros países de Centroamérica, porque nuestras superficies productivas son enormes. Nosotros podemos hablar de un campo de 5.000 hectáreas, de 1.000 hectáreas, de 10.000 hectáreas. Entonces, bueno, los pequeños productores de 100, 200 hectáreas ya no podían seguir estando en el campo, se iban y estas tierras eran arrendadas y se iban concentrando cada vez más. Hoy tenemos un fenómeno de concentración de la tierra enorme. Y entonces, en el mismo plan de estudio, se considera que se necesita un nuevo perfil profesional, que tenga espíritu crítico y una visión holística y sistémica. Y un cambio de este objetivo productivista por uno sustentable a largo plazo, que sea ecológicamente adecuado, económicamente viable y socialmente más justo. En este contexto aparece la agroecología como la materia que vendría a cumplir con estos objetivos de la formación del profesional de la agronomía. Claro, acá hay un problema. Pusieron la agroecología, pero todo el resto de la facultad seguía como estaba, ¿no? Con las mismas materias, con los mismos docentes y con los mismos contenidos, o con distintos contenidos, pero nada cambió sustancialmente más que apareció la agroecología dentro de la currícula. Entonces, bueno, un poco en función de la experiencia que hemos tenido, yo le comentaba a María Virginia, cuando iniciamos el curso, éramos 3 docentes, Santiago Sarandón, yo y Mariana Marazas. Con ese equipo docente iniciamos el curso, y tuvimos que enfrentar unos cuantos desafíos, ¿no? Que era la propuesta un poco del taller, hablar de desafíos, de limitaciones y de posibilidades. Entonces yo un poco trato de contarles qué desafíos tuvimos que ir enfrentando. Con 3 docentes no hacemos mucho, tenemos que formar equipo. ¿Con quiénes formamos equipo si no hay gente formada en agroecología?
nadie había transitado en Argentina por ningún proceso de formación en agroecología, salvo nosotros tres por distintos motivos, ¿no? Teníamos que armar los contenidos de la materia restringidos a 64 horas cátedra. ¿Cómo se reduce lo que implica la agroecología a 64 horas? Nosotros tuvimos que tomar una decisión de recorte y elegimos priorizar todo lo que tiene que ver con la dimensión ecológico-productiva. No quiere decir con esto que dejamos de lado la parte social ni la parte económica, pero sí está bastante más recortada. Cruza todos los contenidos de la parte ecológica productiva. También otro desafío que tuvimos que enfrentar es cómo enseñar agroecología en planes de estudios que están pensados con concepción reduccionista. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué metodologías de la enseñanza podemos utilizar? Sabíamos que no podíamos hacer lo que hacen otras cátedras, que es pararse delante de los docentes y hacer enciclopedismo bajando contenidos. Entonces elegimos una metodología que tiene una parte teórica en donde no se presentan contenidos, sino lo que se hace es discutir con los estudiantes los contenidos de las unidades en función de materiales de lectura, y luego aula-taller, donde los estudiantes construyen en grupos a partir de actividades o consignas prácticas y salidas a campo distintas problemáticas, van analizando distintas problemáticas. Y luego se hace un debate final. Otro desafío que tuvimos es vencer las resistencias o prejuicios. Ahora quizás ya esto no es tan así, porque la agroecología, al menos en Argentina, se ha puesto un poco de moda. Entonces ahora parece ser que todo es agroecológico, ¿no? Hasta las grandes empresas productoras, que no tienen nada de agroecológicas, de alguna manera buscan ponerse el rótulo porque saben que ese rótulo hoy es valorado como algo bueno. Entonces empezamos a tener un proceso de cooptación del término agroecología. Pero durante muchísimo tiempo la agroecología fue asociada con algo para los pobres, para los pequeños productores, para los productores pobres, con la vuelta al pasado digamos, como una vuelta al pasado en cuestiones tecnológicas, como sistemas pocos productivos, como que los agroecólogos éramos hippies, así nos decían se hablaba en la facultad, son los hippies, son los zurdos, son los locos, son los antiagrónomos. Éramos como la vergüenza profesional, porque íbamos en contra o criticábamos un modelo que estaba muy enquistado en todo lo que es la profesión, aún sigue estando enquistado. Otro problema que tuvimos fue con cuáles ejemplos hacíamos trabajar a los estudiantes cuando no teníamos materiales escritos que fueran de nuestra región o de zonas similares a nuestra región. Nosotros cuando empezamos con el curso, empezamos a trabajar con el libro de Miguel, que ya estaba editado, y con algunos materiales de Centroamérica. ¿Pero qué nos pasaba? Los estudiantes no podían entender que la agroecología se basa en principios y que esos principios son aplicables a cualquier realidad. Entonces, cuando hablábamos de la milpa, como ejemplo de policultivos, por ejemplo, como en Argentina la milpa no se usa, no existe, los estudiantes no la conocen, no podían entender que en realidad lo que uno estaba tratando de rescatar eran los principios. Y como no había material de nuestra realidad, empezamos a generar materiales didácticos para los estudiantes. De a poco fuimos escribiendo sobre los distintos temas que vamos trabajando en el curso, y ese proceso llevó a que en el año 2014 lográramos editar un libro
que en realidad es la recopilación de todos los materiales didácticos que fuimos escribiendo durante los años que llevamos dando clases. Un poco mejorados, un poco ayornados para que ese libro definitivamente salga, pero bueno, fue un proceso que nos llevó muchos años, porque bueno, buscar ejemplos, buscar cuestiones que a los estudiantes les fueran familiares y las relacionaran con nuestra realidad productiva, era bastante difícil. En cuanto a las limitantes, fueron muchas y siguen siendo aún muchas. Una, la más importante para mí, es el peso que tienen los modelos dominantes, tanto en el sector agropecuario argentino como en las instituciones de enseñanza en general, y en la nuestra también. Esto que yo les comentaba, de que muchos cursos siguen dando sus contenidos como si el cambio de plan de estudios nunca hubiese sucedido, y el plan de estudios no nos estuviese demandando la formación de un profesional con un perfil diferente. Y el sector agropecuario, que en Argentina maneja mucho poder y que influye muchísimo en la percepción de las y los estudiantes en cuanto a cuál sería la salida laboral con su título, ¿no? Otro problema que no es menor es cómo se aborda en 64 horas cátedra la complejidad y enfrentarse con los estudiantes en este dualismo de reduccionismo-holismo. La agroecología, como todos sabemos, es muy compleja y no tiene recetas. Entonces, cuando vos al estudiante le planteás las consecuencias que tiene la aplicación del paquete tecnológico en aspectos sociales, económicos y productivos, la pregunta que surge es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué reemplazamos el herbicida? ¿Con qué reemplazamos el insecticida? Y eso es muy difícil que los estudiantes comprendan que la agroecología no tiene recetas, sino que es adaptar las prácticas a cada sitio específico y a cada realidad de cada productor o productora. Y esto sigue siendo una dificultad importante, ¿no? Porque es muy cómodo el ser profesional en el modelo dominante. Uno agarra la guía fitosanitaria, dice, tengo tal plaga, pongo tal cosa, cargo la fumigadora con tal otra, tengo tal maleza, aplico tal cosa. Los cultivos transgénicos, puedo aplicar herbicidas de tipo total. Entonces es como que la agroecología les complejiza la profesión, que yo se los planteo al revés. Bueno, ¿para qué uno va a estudiar 5 años de carrera si luego va a salir para agarrar un manual y fijarse qué producto mata tal cosa? Eso lo puede hacer cualquiera desde cualquier lugar sin transitar 5 años por ninguna carrera. Que es mucho más enriquecedor esta complejidad de la agroecología, y bueno, de a poco lo vamos consiguiendo. Los estudiantes cada vez están más entusiasmados, cada vez tenemos menos resistencia. Ya las resistencias en el aula no aparecen como aparecían en los primeros años. Y otra cuestión que para mí es algo que hay que abordar seriamente, todos los profesionales en todos los niveles educativos tenemos que abordar seriamente, que es la falta de conciencia del verdadero rol que tiene el sector agropecuario. Hemos perdido el rumbo en el sentido de pensar que la agronomía o las ciencias agropecuarias son las ciencias para producir alimentos. En Argentina tenemos 45% de la población por debajo de la línea de pobreza y producimos alimentos para más de 400, en calorías, ¿no? Para más de 400 millones de personas, cuando los argentinos somos 44 millones de personas. Por otro lado, tenemos 23 millones de hectáreas de soja, y en Argentina no se consume soja, no es un alimento que se consuma, no es
el hábito alimentario de los argentinos no incluyen la dieta soja, pero es la fuente de ingresos de divisas al país. Entonces, yo creo que hay que rediscutir cuál es el rol del sector agropecuario, si es producir alimentos o es generar divisa, ingreso de divisas. Hay que discutir con los estudiantes, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Y qué queremos hacer de nuestra profesión? Por último, ¿cuáles posibilidades nosotros vemos a partir de la experiencia de todos estos años para que esto crezca, como de hecho está creciendo? Creo que en todos los países, pero en Argentina es impresionante. Un tema es la demanda social creciente. En Argentina empezaron a aparecer hace ya unos cuantos años los movimientos que se llaman Paren de Fumigarnos, que tienen que ver con las poblaciones rurales que ven incrementar sustancialmente todo tipo de enfermedades en sus niños, en sus jóvenes, en sus mayores y en los adultos, cánceres, problemas de tipo hormonal, problemas de malformaciones, teratogénesis, y empiezan a organizarse para demandar que no quieren más aplicaciones de agroquímicos sobre sus escuelas, sobre sus barrios, sobre sus pueblos, ni en las cercanías. Y por otro lado, la demanda social creciente de los consumidores, que cada vez empiezan a valorar más, a comprender más las implicancias que tiene la carga de agroquímico en los alimentos y a valorar más el consumo de productos sanos. Y también a valorar más las cadenas cortas. Ya termino. Las cadenas cortas de consumo. Otra cuestión que tiene que ver es la conciencia creciente sobre el daño ambiental. Yo creo que esto hace 20 años no se observaba. Hoy todos estamos conscientes de lo que ha digamos, de los impactos que ha generado el modelo sobre el ambiente. Crisis económica, esto no sé si es en todos los países, pero en nuestro país es enorme la crisis económica que tienen la mayor parte de los sectores productivos del agro. Las economías regionales están destruidas. Y una mayor masa crítica de profesionales y o futuros profesionales que para mí son el potencial para que logremos la revolución agroecológica. Con esto termino, quedo a disposición después para todo lo que me quieran consultar. Les doy las gracias por haberme prestado atención y bueno, lo dejo a Yacir que pueda continuar con su exposición. Muchas gracias, Claudia. Vemos que tenemos muchas cosas en común de nuestras luchas, ¿no? En la universidad y la percepción de la cuestión agroecológica de nuestros países. Ahora paso rápidamente la palabra a Yacir. Yacir, la misma cosa, tenemos 20 minutos y luego después abrimos para el debate. Bien, tú te presentas también. Perfeito. Obrigado, Maria. Então, eu sou Jacir, eu sou brasileiro, do sul do Brasil, trabalho com os movimentos sociais já há alguns anos, né, principalmente com movimentos trabalhadores rurais sem terra. E aqui, então, eu vou apresentar basicamente uma proposta na qual é construída em conjunto com o movimento e em uma escola. Uma escola que é do próprio MST e que também tem a formação em agronomia pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, algumas questões mais gerais e depois eu vou entrar em algumas questões que nós trabalhamos dentro da nossa escola mesmo. Inicialmente, então, quero agradecer a organização pelo convite, pela oportunidade de nós estar aqui trocando essas experiências, né? Eu acho que é sempre um momento bastante rico, né, para nós ir aprofundando esse debate e também qualificando as nossas linhas de pensamento para uma formação acadêmica da nossa juventude, né? Então, foi intitulada essa apresentação como Desafios na Formação Profissional, com
comprometimento social e desenvolvimento rural. Dessa forma, então, eu inicio dizendo que quando pensamos em formação profissional, é diferente de acesso à universidade ou acesso a cursos superiores, né? Então, principalmente no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um acesso bastante grande à universidade, facilitou o acesso à universidade, embora hoje já comece a dificultar um pouco o acesso de jovens na universidade. Mas, enfim, nos últimos anos, nós tivemos um aumento significativo desse acesso aos cursos superiores. Como flexibilizou também as universidades, então facilitou a criação de cursos de nível superior, mesmo fora de universidades, e por isso, então, essa facilidade, digamos, de acessar ao nível superior, né? No entanto, isso não dá uma formação profissional propriamente dito, né? Apenas, muitas vezes, dá um canudo, um diploma, né? Então, essa questão que é bastante importante, que eu quero destacar aqui, que a formação hoje se tornou um produto disponível no mercado, né? Então, muitos, e principalmente, fazendo até uma crítica, muitas universidades privadas acabam vendendo um diploma, sem propriamente exercer o papel da universidade, que é a universalização do conhecimento. Então, essa questão passou a ser atendida mais por uma questão de mercado e não por uma necessidade de formação para atender públicos, atender culturas e a própria questão da agroecologia também. Então, desta forma, a universidade ou mesmo as escolas de cursos técnicos profissionalizantes, elas buscam atender o mercado. Infelizmente, esse mercado hoje busca outras questões, não busca digamos, a produção de um conhecimento que seja libertador, um conhecimento que seja voltado a pensar as questões da sociedade como um todo. Então, busca, principalmente na nossa área, formar profissionais voltados ao agronegócio, como a Maria já falou no começo da apresentação aí, que o agronegócio tem outros objetivos, né, que é a produção da morte, praticamente, né? Então, desta forma, essa formação não serve para nós. E por isso que eu coloquei que o mercado da educação é diferente do mercado onde compramos o feijão e arroz, né? Porque, embora o feijão e arroz tenham toda uma história quando está disponibilizado no mercado, mas a educação, ela trabalha com princípios, ela trabalha com a história, ela trabalha com cultura, ela trabalha com filosofia. E é isso que nós buscamos quando falamos em formação profissional. Não é simplesmente um produto que vai estar na prateleira que alguém vai lá e compra, né? E hoje, em muitos casos, os cursos, inclusive de agronomia, têm se tornado dessa forma, comprar um curso, né? Então, como é que nós ingressamos nesse debate sobre a questão da universidade? Eu faço uma pergunta: para que serve a universidade se ela apenas busca atender o mercado, né? E nós temos visto muitas universidades, muitos cursos que o objetivo deles é atender um nicho de mercado, formar profissionais específicos para atender uma temática, né? Ou para atender aquele que está em destaque naquele momento, né? Daí a outra pergunta seria que a universidade, será que ela não está usando esse dinheiro público, né, destinado para fins privados, né? Então, fins privados que eu digo para beneficiar o agronegócio, que tem uma intencionalidade, né? E a intencionalidade do agronegócio não é promover a independência do agricultor, não é promover a independência dos agricultores familiares, dos camponeses, enfim. Como é que nós pensamos dessa outra forma? Importante se dizer que a universidade na qual o curso que eu trabalho é ligada, ela foi criada a partir do debate dos movimentos sociais, né? Então, teve uma forte contribuição dos movimentos sociais para que se criasse a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde nós temos o curso de agronomia hoje. No entanto, por
ironias do destino, nem o próprio reitor teve a oportunidade de ser escolhido pela comunidade, né? Que ele hoje tem um interventor. Então, essas questões são importantes quando pensamos do ponto de vista da universidade. E daí começa a restringir, né, a formação pensada para a agricultura familiar, pensada para a agroecologia, pensada para esses produtores de alimentos, né? Então, por isso que nós reivindicamos muito o curso de agronomia, né, para esse fim. E o curso de agronomia pensando na lógica da agroecologia. Uma constatação assim é que hoje a agroecologia ela existe, né? Como existe o agronegócio, como existe tantas outras, né? Mas a agroecologia ela existe muito em função que os agricultores, aqueles teimosos, estão praticando a agroecologia, né? A agroecologia não é algo que foi desenvolvido dentro de um centro de excelência, dentro de um local onde produz o conhecimento, né? Inclusive, esses centros que produzem o conhecimento viraram as costas para a classe trabalhadora e para os produtores de alimentos, né? Porque eles priorizaram a produção para o agronegócio. Então, dessa forma, esses agricultores foram da forma que conseguiram, foram seguindo a vida, né, trabalhando, enfim, com incentivo de alguns casos isolados. Então, aqui é importante registrar, né, várias outras universidades têm cursos e tal, mas muito em função de pessoas, né, pessoas que acreditam na agroecologia e que acabam fazendo esse debate interno às universidades e, né, vão construindo o debate da agroecologia. Mas não que a universidade ou os centros de pesquisa pensem dessa forma e que procurem desenvolver a agroecologia. Então, o nosso desafio para isso, quando nos colocamos para coordenar, digamos assim, para criar o curso de agronomia, era formar profissionais para o campo, comprometidos com o desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da soberania alimentar, apropriados do conhecimento e práticas em agroecologia. E aí entra uma questão bastante importante, né, que hoje nós priorizamos muito o conhecimento, né, mas o conhecimento muitas vezes deslocado da realidade. É um conhecimento produzido num laboratório que tem dificuldade de chegar a nível de produção, nível de unidades de produção. Então, essa prática em agroecologia ela é importante, né? Apropriado do conhecimento e da prática em agroecologia, né? Porque senão só o conhecimento deslocado da prática ele acaba não tendo tanto, não contribuindo tanto para esses profissionais, né? Então, nessa lógica, esses profissionais necessitam ter um perfil profissional, né? Em sintonia com a realidade vivenciada pelas populações do campo e aos desafios que são postos ao desenvolvimento da agricultura familiar no país. Que hoje, cada dia pior, né, a situação dos agricultores familiares, redução de investimento, o agronegócio tomando conta da agricultura familiar, né, praticamente expulsando. Nós já tivemos toda a questão do êxodo rural, e não vamos entrar no debate aqui do que foi a Revolução Verde e o êxodo rural, mas hoje não é diferente, porque hoje o agronegócio ainda oprime muito a agricultura familiar, a agricultura camponesa. Se nós pensar do ponto de vista dos produtores agroecológicos, pior ainda, porque eles têm que se defender do que o agronegócio faz no entorno deles, né? Que dá para citar aqui a questão das pulverizações, enfim, todas essas ações que o agronegócio promove, e que eles não têm barreira para isso, né? Quem tem que se proteger são os agricultores familiares, os agricultores camponeses, os agricultores agroecológicos, né? Então, cada dia pior para essa situação dos camponeses. Então, como fazer para nós promover essa formação, digamos assim, diferenciada? Primeiro, nós definimos as estratégias pedagógicas capazes de atender aos objetivos do curso. E aí é importante destacar duas coisas. O objetivo do curso nosso, ele tem dois objetivos muitas vezes diferentes, porque nós temos que atender na integralidade o que propõe a Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas também nós temos objetivos que propõem os movimentos sociais populares, né? Então, nós não deixamos de cumprir nada do que a universidade
tem no seu conteúdo programático do curso, né, nós cumprimos, mas também nós temos objetivos internos da escola e que vão além desses objetivos da universidade. Que nós buscamos também a formação humana e profissional dos educandos. Mas daí, quando nós falamos formação dos educandos, nós temos uma questão que também nos permite refletir, porque quando não é a formação só dos educandos, mas também dos educadores, porque a grande maioria dos educadores tiveram uma formação bancária, né, uma formação tradicional, e que eles têm que também, digamos, refletir sobre essa formação para poder contribuir com os educandos e com a escola, né? Então, essa formação ela deve ser conjunta com os educandos e educadores também, para pensar uma nova forma de promover a agroecologia, também de formar os futuros engenheiros agrônomos. Então, ainda na lógica de como fazer, né, a intencionalidade pedagógica ela deve perpassar a sala de aula, né? A sala de aula é um instrumento importante, não abrimos mão dele, mas também ela tem que ter a formação, para ser completa, tem que ter outros espaços, né, para potencializar a formação militante dos estudantes, né. E quando nós falamos a formação militante dos estudantes, muita gente interpreta que o militante é aquele guerrilheiro, enfim, e não precisa ser exatamente isso, mas a formação militante dos estudantes é aqueles que conseguem interpretar uma realidade e defender ela. Por exemplo, a realidade da agricultura camponesa, né? Então, eles serão militantes da agricultura camponesa, né? E que vão aplicar esse conhecimento para desenvolver tecnologias e metodologias para ajudar a desenvolver a agricultura camponesa. E vinculando, então, a questão da formação política, né, e apropriação cultural. Sempre destacando que a apropriação cultural ela é importante, né, porque não acontece de forma isolada, né, todo o agricultor, enfim, as regiões, tem a sua cultura própria, né, e isso tem que ser preservado. Ela foi construída localmente e tem, digamos, muito tempo de vivência, né, daquelas práticas, daquele cotidiano. Então, é importante conhecer isso para tentar ajudar quando for necessário melhorar aquela situação vivenciada por aquele grupo de agricultores. E a vivência coletiva e a compreensão do ser social, né? Para nós fazer tudo isso, nós temos que parar de pensar na lógica que a educação como um custo, né? E pensar a lógica da educação como investimento. Então, para o movimento dos trabalhadores sem terra, a educação ela é um investimento. Ela está investindo nos jovens, nos quais vão pensar o desenvolvimento de seus assentamentos a partir de uma outra lógica, né? Então, esse é um investimento que está sendo feito, um investimento em conhecimento, investimento em formação, que eles vão começar vão contribuir nesse desenvolvimento dos assentamentos. Então, não é só como um custo, embora ainda nós vivemos na lógica que o custo da educação é muito alto, né? Então, enquanto nós pensar um tipo de educação que não vá atender essa realidade, de fato, ele é custo, né? Mas nós temos que pensar na lógica do investimento. Então, se não tem a compreensão social, o conhecimento técnico serve para favorecer qualquer sistema, né? Então, essa compreensão social, ela tem que estar ligada tem o conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico ele precisa ser aplicado a partir da compreensão social que temos, né, para delimitar aquele público qual o técnico vai ser um militante daquela forma de vida da agricultura camponesa. Uma questão importante é como fazer a formação política, e hoje as universidades muitas vezes têm dificuldade de entrar nessa questão, né? E se convencionou que tudo que é política é uma questão ruim, enfim, principalmente no Brasil nós temos dificuldade de dialogar sobre isso, né? Mas essa formação política acontece além dos espaços da sala de aula e do ambiente escolar, do nosso ponto de vista, porque eu falei antes,
Nós cumprimos com o conteúdo programático do curso de agronomia, mas nós temos, além desse tempo-aula, né, e por isso nós temos maior tempo para a formação, utilizamos mais tempo, né, porque nós fizemos esse debate e tal, além da sala de aula, apesar de ser feito também na sala de aula, né? E então isso precisa, esse debate, né, ele tem que acontecer em sala de aula, na convivência interna na escola, né, a convivência entre educandos, a convivência com o corpo docente, enfim, com quem participa da vida da escola, né, mas também com a comunidade, e daí entra desde as questões da opção musical, na escolha das leituras, nas atividades culturais, no vínculo organizativo, na inserção e atuação das organizações camponesas, tudo isso promove uma reflexão dos educandos para que consigam dar, digamos, um direcionamento, né, para aquele pensamento que é o desenvolvimento da agricultura camponesa. E até deixei destacado ali, sem comprometer o conhecimento técnico, né? Nós não estamos abrindo mão do conhecimento técnico, porque a formação ela tem que contemplar isso também. Então, como que nós fizemos isso? A estratégia da formação. Para nós, a agroecologia ela é base de todas as atividades desenvolvidas na escola, né? Então, sempre a agroecologia está discutindo bioquímica, a agroecologia tem que estar nesse debate. Se está discutindo estatística, a agroecologia tem que aparecer também dessa forma. Então, ela não é uma disciplina isolada dentro de um curso, como muitas vezes tentam dizer que a agroecologia é contemplada com apenas uma disciplina dentro do curso. Então, nós buscamos que esse debate da agroecologia esteja em todas as atividades. A educação, a pesquisa, a observação, né, sempre juntas, né? E uma questão bastante importante, né, a questão de gênero, a questão racial, cultura, sempre associadas às questões técnicas, né? Então, elas estão junto nesse debate também, não é só o debate técnico, mas as questões mais sociais também precisam ser levadas em consideração, no convívio na escola, mas também no espaço fora da escola, né? E uma questão que nós valorizamos bastante é a estratégia organizativa. A dimensão organizativa deve ser clara, né, e consciente, né, para que o convívio seja facilitado, mas também na lógica de pensar junto com as organizações de onde são os educandos, de onde a escola está inserida. Então, a questão organizativa para nós ela é fundamental, né? Porque do ponto de vista do autonomismo não permite evoluir a consciência de classe, né? Então nós temos que pensar junto com o coletivo representativo das famílias, representativo daquele grupo de agricultores, daquele grupo de educandos, ou enfim, valorizar as questões organizativas que tem associações, cooperativas. Então isso se dá dentro da formação dos educandos também, né? Que eles compreendam isso para não ter uma prepotência depois para sobrepor o conhecimento técnico ao conhecimento local, enfim, essas questões é bastante trabalhada as dimensões organizativas na formação. Oi. Temos que ir concluindo. Tá bem. Tá certo, bom? obrigado. Uma outra questão também é o trabalho coletivo, né? Que nós precisamos conscientizar para esse trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo ele é mais produtivo. E para a agroecologia, o trabalho coletivo ele deve ser um princípio, né? Então, tanto dentro da escola como fora, né? Priorizar as questões coletivas. E, por fim, então, esse trabalho, tanto o trabalho coletivo como a pesquisa, o estudo, eles têm que estar junto nesse debate, né? Então, todas essas, valorizar o conhecimento local, conhecimento dos agricultores, a pesquisa, o estudo, então, todo esse trabalho, ele tem que estar associado, tem que estar junto, tá? Desculpa se eu passei do tempo aí, mas muito obrigado pelo espaço, fico à disposição aí. Não passou não, Jaci.
Muchas gracias por su presentación. Quería quebrar un poco la formatación aquí del Congreso, invitar a todas las personas a abrir su monitor, su cámara, seu vídeo, e já temos duas perguntas, uma de Ana Lícia, isso? Ana Lia, e depois Vânia, e luego abrimos para outras perguntas. Temos 30 minutos, 40 minutos para o debate. Ana, ¿te gustaría hablar? Preguntar directamente. Ana Lía. Hola, buenas tardes. Sí, yo en la presentación de Claudia me sentí muy identificada con muchas de las cosas que planteó. Yo no soy docente, yo me ubiqué en mi lugar de alumna. Tuve la fortuna de ver agroecología en el primer año de la carrera. Inés Gazzano fue mi docente, y me pareció un mundo maravilloso, que después lo perdí en el resto de la formación porque el rumbo que toma la carrera se aleja de la agronomía, de la agroecología. Pero ahí me surgió la duda en lo que planteaban a Claudia, era que había una diferencia entre agroecología y ecología agraria, como antecedente, o lo entendí yo, como lo que fue la previa a iniciar ellos en La Plata con el curso de agroecología. No en La Plata. Yo lo que dije es que hay otras facultades de agronomía en Argentina que tienen una materia que se llama ecología agraria. Y en general está en los primeros años de la carrera. Estas cátedras de ecología agraria no abordan la complejidad abarcativa que tiene la agroecología. Simplemente abordan aspectos ecológicos vinculados a la producción agropecuaria, con suerte, o aspectos ecológicos puros. La agroecología es mucho más que eso, no solamente abarca la dimensión ecológica, sino que abarca aspectos sociales, políticos, económicos, productivos. Y la ubicación, además, no puede ser nunca en el primer año de la carrera. Porque un estudiante en el primer año de la carrera no conoce la realidad y la complejidad de las cuestiones agropecuarias, no tiene ni idea. Entonces, vos no podés hablar de agroecología y discutir el modelo agropecuario con un estudiante que recién está iniciando en la universidad. ¿Sí? Y además esto, ¿no? Que la agroecología no es enseñar ecología. La ecología se enseña porque los estudiantes no la ven en otro lado, para interpretar de alguna manera cómo las prácticas agrícolas disturban los procesos ecológicos que se dan habitualmente, las prácticas agrícolas convencionales o del modelo de revolución verde, y entonces a partir de ahí discutir cuáles son las opciones que tenemos para cambiar el modelo a nivel productivo. Y a su vez esto se cruza con las problemáticas sociales, las realidades políticas, las realidades económicas que no están incluidas en las ecologías agrícolas. No sé si te respondo, Ana Lía, si no, volveme a preguntar. Muchas gracias. Sí, gracias. Lo que tiene es que me despierta 1000 dudas más, pero bueno, el resto... Tenemos tiempo para discutir, tenemos tiempo para conversar. Yo desde capaz que desde la experiencia puedo aportarles algo, que es la idea. Bien, gracias. Passamos então para Vânia. Olá, eu sou Vânia, vivo em Brasília, no Brasil. Sou professora no curso de agroecologia que há no Instituto Federal de Brasília, e é uma escola muito antiga, onde há uma tradição da agropecuária, né, o curso técnico em agropecuária. E a minha pergunta, eu tenho um montão de perguntas, porque quem trabalha com curso de agroecologia está sempre se perguntando muitas coisas, não? Principalmente que sou agrônoma e vim de uma formação extremamente convencional, como todos já sabem, não? Então, estou sempre tentando transformar. Nosso curso tem 10 anos
e estamos incluso apresentando algumas experiências nossas aqui nesse congresso. Bien, yo quedé un poco de duda en relación a la presentación de Cláudia, en relación al perfil de los estudiantes y de los profesores, porque sei que no curso que Jaci trabaja provavelmente são assentados da reforma agrária, é um público que, digamos assim, já está involucrado em las dimensões de la lucha do campo, de la reforma agrária e tal. Hablo isso porque aqui no Brasil há o Enem, que é uma prova nacional onde toda a gente pode elegir esse curso de agroecologia para hacerlo, e como é um curso relativamente novo, muitos não sabem que escutar agroecologia, lo comparam como algo para mercado verde, ou como querem só um título para fazer um concurso público, e aí está. Então, isso para nós outros é um grande desafio, pero como fazer, né? Por isso eu me gostaria saber um pouco mais. E também, o perfil dos educadores nem sempre tem que ver com a agroecologia, porque concurso público, muitas vezes, os profes da escola agrícola, né, dão classes em todos os cursos, incluso nos cursos convencionais, em agroecologia, então, nem sempre são pessoas que estão com a mirada para a agroecologia. E a outra questão que tenho de dúvida é em relação também à Universidade de Cláudia, em relação a como se dá essa inserção em lo território, que tipo de práticas, que tipo de coisas são feitas para que fazer isso, porque a mim me parece importante, e estamos tentando fazê-lo aqui, que é mirar desde as histórias de vida dos estudantes, sejam que sejam, não? Porque para conhecê-los, para conhecer onde estão envolvidos, quais são suas realidades, quais são os desafios, né? Para que mirem desde uma perspectiva agroecológica a seus territórios. Então, creio que isso também é uma questão importante. E, por fim, essa questão da dimensão complexa. Como que os currículos estão organizados? Porque a mim me parece que disciplinas, né, são coisas que não servem, né? É como se fosse uma roupa que não serve, né, para o curso de agroecologia, por conta dessa dimensão complexa, por conta da educação popular também, que é outro princípio da agroecologia. Então, me quedo muitíssimo pensando nisso, porque nossa formação toda vem de cursos muito disciplinares, né? E aí teremos que abrir essas cajitas e fazer dialogá-las, e muitas vezes isso é um grande desafio também para os profs que se envolvem nessas experiências, né? E aí, como o conhecimento agroecológico se dá em la praxis, isso tem sido um grande desafio nosso para nosso trabalho, né? O trabalho coletivo, a construção coletiva, aprender haciendo, então isso tem isso. E por fim, para o Jaci, porque tendremos aqui agora um cambio de nosso currículo e ponemos aí o trabalho como princípio educativo. E estamos dentro de uma instituição que não reconhece, que põe dificuldades a esse tipo de coisa, né? Os estudantes chegam, assistem a classe e se vão, né? Então, teremos que construir uma nova cultura do trabalho dentro do Instituto Federal. Então, por onde pensar? Solo. Gracias. Está llena de dudas, Vania. Te arruinamos la tarde. Tenemos una persona más, si quieren, puedo pasar a Andrés y luego contestan. No sé, ¿qué piensan? ¿O quiere contestar antes? Como quieran. Puedo contestarle a Vania y después pasamos a la pregunta de Andrés, me parece, porque si no se me va a mezclar todo. Voy a tratar de ir por partes. El perfil de los estudiantes. Nosotros no tenemos estudiantes que eligen cursar.
todos los estudiantes de la carrera tienen que cursar. Con lo cual no hay un perfil definido. Tenemos estudiantes que son muy afines ya previamente a la agroecología porque tienen militancia en movimientos sociales, porque tienen algunas experiencias previas, y tenemos estudiantes que son hijos de grandes empresarios agrícolas. Y ese es el perfil con el cual nos tenemos que mover. Entonces, ¿qué yo te puedo transmitir? Yo aprendí con los años que digamos que la resistencia de aquellos chicos, de aquellos estudiantes y estudiantas que tienen alguna información muy grande del perfil del agronegocio por alguna razón, o porque se sueñan trabajando para una gran empresa agropecuaria, digamos, tenemos de todo. En ese universo de 130 estudiantes que tenemos por año, más o menos es ese el número que tenemos, nos tenemos que mover. Entonces, ¿qué aprendí? No hay que ser confrontativo. Nunca hay que ser confrontativo. Hay que fortalecer los argumentos teóricos. Estudiar mucho, mucho, para que cuando un estudiante te plantea alguna cuestión vinculada con su perfil, vos tengas elementos para, desde lo académico, rebatirlo. Nunca desde lo confrontativo, sino, bueno, mira, lo que vos me estás diciendo tiene tal inconveniente, o pasa tal cosa, vos fijate, mirá este dato, acá tengo tal trabajo. Es decir, eso es algo que hemos aprendido. Al principio a veces nos poníamos un poco confrontativos, eso restaba, no sumaba, nunca sumó. Así que bueno, no tenemos, a diferencia de lo que vos estás planteando, que es que el estudiante elige ir a cursar agroecología. ¿Tá? Entonces tenemos perfiles diversos. Lo que sí hemos logrado con el transcurso de los años es que la resistencia se haga mucho menor. ¿Sí? Es decir, que la resistencia de aquellos que vienen con un perfil más orientado hacia el agronegocio se vaya diluyendo, y que los estudiantes se vayan haciendo más permeables a entender y escuchar lo que uno va planteando, porque tenemos muchos argumentos para hacerlo. Un poco sería esa la respuesta que te puedo dar. Con el tema de los educadores, nosotros hoy tenemos un equipo que son 9 docentes, todos hijos nuestros, hijos académicos nuestros, se han formado con nosotros a través de hacer sus doctorados, tesis y demás dentro de la cátedra, con lo cual también se han embebido de esto que yo les comentaba, de que el docente de agroecología no puede ser un docente que piense en hacer educación bancaria. Entonces han aprendido a enseñar desde otro lugar, del lugar de ser coordinador de la gestión de los conocimientos que se van construyendo entre todos, como un organizador del aula y no como alguien que se para frente al aula a decir cosas, sino como, bueno, ir orientando a los grupos de trabajo sobre cómo resolver las consignas que se les están planteando, la discusión, coordinar la discusión final, la puesta en común de las actividades que hicieron los grupos, pero nunca ese rol del docente parado al frente del aula bajando contenido. Eso solamente ocurre en una primera etapa que nosotros tenemos actividades teórico-prácticas. Entonces tenemos un primer bloque antes de la actividad práctica donde se da teoría. En la teoría sí es un poco más, más convencional, si querés, pero nunca tampoco, la teoría la damos Santiago y yo, somos los dos profesores del curso, y nunca es un recitado del docente y escúchenme, y acá tienen los contenidos que tienen que saber, sino más bien, ellos tienen bibliografía para leer previamente, entonces se les van mostrando ejemplos que aparecen en distintos trabajos científicos, los vamos discutiendo con ellos
qué les parece lo que les estamos presentando y demás. Así que bueno, no sé si te respondo, Vania, ¿sí? Y me queda cómo nos vinculamos con el territorio. Desde la cursada, digamos, del curso con los estudiantes, con el mundo, el universo de estudiantes, no podemos generar demasiadas instancias de vinculación más que algunas actividades que se hacen en campos de productores, donde los estudiantes, digamos, tienen consignas entre las cuales incluye conversar y entrevistar al productor para después, en una siguiente actividad, hacer un análisis de lo que está sucediendo en esa realidad, y una segunda instancia donde hacemos como una mesa redonda, donde vienen productores con distintos perfiles, productores agroecológicos, pero pequeños productores, grandes productores que están utilizando o tienen un planteo de base agroecológica, y bueno, ahí se hacen las presentaciones y se debate. Eso en el curso. Luego, desde la cátedra, nosotros en la universidad tenemos, además de los proyectos de investigación, los docentes de la universidad tenemos obligación de hacer extensión universitaria. Entonces, a través de los proyectos de extensión universitaria, uno se vincula a los territorios. Y en esos proyectos de extensión universitaria se incluyen estudiantes, obligatoriamente. Si ningún proyecto de extensión universitaria sale si no tiene incluido estudiantes. Entonces, aquellos estudiantes que están particularmente interesados en la agroecología, o porque se quedaron enganchados, o porque quieren aprender más, tienen esa opción de incorporarse a los proyectos de extensión de la cátedra para trabajar con las distintas comunidades en el territorio. Y una tercera opción es otro formato que tenemos en la facultad, que se llaman pasantías de investigación, donde los estudiantes pueden vincularse a los proyectos de investigación a través de un pequeño tema. Como nuestros proyectos de investigación, en general, los de casi todos, están vinculados al territorio, los temas que abordamos desde el laboratorio son vinculados con los territorios, entonces los estudiantes también pueden vincularse a través de las pasantías con las distintas problemáticas territoriales. Esto sería un poco el esquema. Bien, muchas gracias, Claudia, Vania. Ahora paso la palabra a Andrés. Só, talvez responder a pergunta da Vânia. Sí, perdão, assim. Eu vou a questão principalmente do trabalho como princípio educativo, né? Desde os tempos dos congressos da FIAB, né, nós discutíamos isso e nem sempre era possível fazer. E hoje, ainda com as normativas das universidades e tal, dificulta mais ainda, porque praticamente só trabalha quem tem bolsa, né? Esse é um princípio que os educandos têm. Na nossa escola é um pouco diferente, porque essa é uma norma da escola. 2 horas de trabalho por dia é norma, né? Mas uma das questões que eu acho que é importante adotar, e assim, os trabalhos desenvolvidos durante cada disciplina, eles têm uma parte prática, né? Nós tivemos vários experimentos feitos dentro da área da escola que foi totalmente conduzido pelos educandos, né? E isso fazia parte do trabalho deles, eles tinham que desenvolver esse trabalho da disciplina, né? Porque nós ainda trabalhamos com disciplinas, né? De forma prática, né? Então, isso fez com que muitos, inclusive fora da nossa escola, acabaram adotando essa prática de desenvolver isso. Tem o campo experimental, cada universidade quase tem, e eles desenvolver para depois apresentar. O trabalho final da disciplina é apresentar aquele manejo que foi feito naquela área, enfim, essas questões. Então, é uma das alternativas para tentar colocar o trabalho. E daí eles se organizam da forma que é, os grupos, enfim, essas questões. Eu só vou dar um pitaco, digamos assim, na inserção no território, embora a pergunta não foi. E nós tínhamos dificuldade também dessa forma, como se inserir no território. E nós acabamos, da mesma forma, inserindo questões
técnicas, questões das disciplinas para serem desenvolvidas no território. E hoje nós temos um projeto de extensão onde os educandos passam um dia inteiro na casa nós estamos com a escola dentro do assentamento, mas poderia ser em qualquer outro espaço, né? Um dia na casa do agricultor, onde ele discute as questões vistas dentro da sala de aula e conflita com o que ele vê na unidade de produção. Essa foi uma experiência que nós estamos construindo e está sendo uma das principais projetos nossos da escola, que leva o educando para a unidade de produção, e lá ele vive aquela realidade do agricultor e conflita, né, com a teoria que ele está vendo, e depois volta para a sala de aula discutir isso, e também trazer os agricultores para dentro da sala de aula. Tem sido bem importante esse embate, porque nós discutimos bastante a agroecologia, no entanto, não só a agroecologia tem nos assentamentos, né? Então acaba que nós temos uma formação dentro da sala de aula, eles chegam nas unidades de produção e vê outras realidades. Então, ali já começa um laboratório de como eles trabalhar pós-formados, né? Como é que eles vão se inserir naquela realidade das unidades de produção que não estão dentro dos princípios agroecológicos, enfim, como é que faz esse conflito, né? E tem sido bem interessante esse debate entre educandos e agricultores e professores, educadores, né? Obrigada, Jaci. Gracias. Entonces, nos han avisado que tenemos solamente 10 minutos para finalizar nuestro debate. Entonces, paso la palabra a Andrés, luego para Bruna, que también ha pedido la palabra, y hacemos el cierre. Bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ambos por la presentación. Soy Andrés de Chile, también profesor de agroecología, y mi pregunta para ambos es ¿cómo han, dentro de su experiencia, cómo han logrado que la agroecología permee más allá de sus cursos o cátedras y tratar de hacer que los mismos colegas suyos comiencen a hacer esta transición hacia la agroecología, considerando la agroecología no como una meta final, sino un objetivo que se va trabajando constantemente? Gracias. Bueno. Bruna, e logo... Oi, boa tarde. Sou Bruna, aqui do Brasil, e eu sou estudante no curso de agroecologia aqui em Minas, Minas Gerais, Zona da Mata, e a minha pergunta é com relação a como vocês veem agora o surgimento de cursos que são exclusivamente de agroecologia e a questão do reconhecimento da profissão, que a gente tem tido muito essa discussão aqui, porque como a nossa profissão não é reconhecida pelo CREA, então a gente tem muita dificuldade para assinar projetos e questões assim de concurso público, e depois na formação, né, e a gente aqui teve até a discussão de buscar a equivalência com o engenheiro agrônomo, só que ainda tem muitas discussões com relação a isso, porque o agroecólogo não é um engenheiro agrônomo, tem coisas que são parecidas, mas tem coisas que são muito diferentes, e isso tem sido bem polêmico aqui, né? A ponto de se pensar até se seria melhor mudar o curso, fazer agronomia com enfoque em agroecologia. Enfim, eu pessoalmente acho muito positivo ter cursos de agroecologia, mas eu vejo que é muito desafioso, como a Vânia trouxe. A maior parte dos nossos professores não são formados em agroecologia, não, por vir de concurso público, não tem capacitação, muitas vezes, nos temas da agroecologia, né? Estão ali para cumprir uma disciplina específica, e às vezes aquilo fica muito deslocado, não tem uma amarração, vamos dizer assim, entre as disciplinas, né? E aí a minha questão é essa, assim, como que vocês veem os cursos que são exclusivamente de agroecologia e o reconhecimento da profissão do agroecólogo? Bueno, ahora paso la palabra a Claudia. Primero le contesto a Andrés. Andrés, mira, al principio nosotros apostábamos a que, nosotros veíamos que estábamos en un monstruo de 130 años de agricultura convencional.
Entonces, la primera apuesta que hicimos es, si nosotros logramos que los estudiantes empiecen a cuestionar en las aulas, en base a algunas cuestiones que aprendieron en agroecología, los docentes van a empezar a tener aprietos. Y así fue. Luego, otra estrategia que utilizamos fue ampliar. Nosotros, la universidad, trabaja en algo que se llama proyectos de incentivos a la investigación, donde vos podés hacerlo desde una cátedra o podés incluir un equipo de muchas cátedras. Entonces, la estrategia fue hacer un gran proyecto que tiene 37 investigadores, de los cuales algunos somos docentes investigadores en agroecología y otros son de otras cátedras. Con lo cual ahí empezamos a trabajar con esos docentes que integran el proyecto de investigación para que comprendan, digamos, de alguna manera de qué se trata la agroecología. Y hoy, a 20 años, es decir, esto es un proceso de mucha paciencia, a 20 años de iniciado el curso, la facultad hace de la agroecología su punto de referencia a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Es decir, hoy la facultad se vende, si querés, como que fue la primera en tener agroecología, y se acaba de aprobar una tecnicatura en agroecología, que sería como un título terciario, un título más corto, donde todos los docentes que van a participar, todos los docentes que participan de esa tecnicatura van a tener que hacer una capacitación en agroecología. Y son docentes de todas las materias de la facultad, de las distintas materias. Entonces ahí tratamos de, bueno, de ir multiplicando. Y para Bruna, nosotros tenemos una experiencia en Argentina de una licenciatura en agroecología, que está en el Bolsón, que se creó hace unos años. Están egresando los primeros estudiantes y tienen un problema serio con las incumbencias del título. Porque por definición, las incumbencias de ningún título se pueden superponer con las incumbencias de otro. Y el agroecólogo, entonces, ¿qué vendría a ser? Porque no puede ser ninguna de las incumbencias del agrónomo. Entonces, ¿qué puede hacer? Nosotros siempre dijimos, desde hace 20 años, que la apuesta no es hacer carreras de agroecología, es transformar las carreras de agronomía para que la agroecología sea el eje de las carreras de agronomía. No creemos, como equipo de trabajo, en la creación de carreras de agroecología, porque además empiezan a aparecer estas dificultades que ya las sabíamos. Por lo menos en Argentina no puede haber superposición de incumbencias en los títulos. Digamos, las incumbencias son qué puede hacer el profesional luego de recibido. Entonces, un agroecólogo pisa por defecto las incumbencias del agrónomo. Entonces, ¿en qué se encuadra? No pueden trabajar en nada. En Argentina, los licenciados en agroecología básicamente no pueden trabajar en nada. Formalmente, podrán trabajar, pero formalmente no pueden trabajar en nada. ¿Tá? Muchas gracias. Assim, Jaci? Certo. Algumas questões assim. Quando começamos o curso, por exemplo, muitos professores tinham uma certa, vamos chamar medo, mas uma certa dúvida de trabalhar na nossa escola e trabalhar com nossos educandos. Porque, de fato, como eu falei na apresentação, os nossos educadores, muitos foram formados nas escolas tradicionais, né? Eles não têm uma formação em agroecologia, uma metodologia diferenciada, eles foram, na grande maioria, formados por escolas tradicionais. Então, esse é um desafio nosso da escola, pensar como ajudar esses educadores também a se formarem, né? Porque todo ser humano está em constante formação, né? Então, nessa lógica, aí foi um desafio para educadores, foi um desafio para a escola, foi um desafio para todo um conjunto, né, de envolvidos para pensar uma formação diferenciada. Então, esse foi o grande
a grande preocupação, inicialmente, tanto da escola como dos educadores. E muitos educadores, até hoje, ainda dizem o desafio que é trabalhar com essas turmas, né? Então, digamos, arregaçar a manga e começar, né? E saber que o conflito ele vai estar instalado. Agora, uma coisa é importante, né? Hoje, né, na turma que está formamos uma turma, nessa segunda turma, os próprios educandos já buscam esse debate, digamos, uma forma mais construtivista, pensando a questão da agroecologia. Então, acaba que os educandos também participam dessa questão mais, digamos, formativa do debate da agroecologia. Sobre a pergunta da Bruna, de fato, é um desafio, né? No Brasil, se criou muitos cursos, né, e que hoje não tem reconhecimento de classe, né? Não é só o curso de agroecologia. Sonhar que o CREA vai aceitar o curso de agroecologia, de fato, é um sonho, né? Porque o CREA, é um sistema tão conservador, vai aceitar um curso com esse nome, né? Então, é uma dificuldade. Eu acho importante, né? Eu acho que ele cumpre uma questão social também bastante importante, de debate, de pesquisa, de formação, mas, no entanto, nós ainda no Brasil temos uma visão muito fechada e, para nós, e principalmente na extensão, o que vale é o agrônomo e o veterinário. Outros cursos dificilmente são vistos dessa forma, né? Então, dificulta, né? E as universidades não têm tido, digamos, foram criados vários, até aqui eu acho a FURG tem um curso em agroecologia, no entanto, pós-formados acaba tendo algumas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. É uma luta como construir a agroecologia, né? Construir a agroecologia não é fácil e o reconhecimento deles também não vai ser fácil, né? Então, nós vamos ter que buscar, vamos ter que lutar. Agora, é interessante essa iniciativa, né, de nós ter os cursos, ter essa formação e buscar, né, o espaço. Né? Espaço tem para todo mundo, né? O problema é que nós somos muito preconceituosos, às vezes, e delimitamos o espaço de trabalho, né? Até porque, principalmente os agrônomos, e eu sou um, né? Mas tem uma visão um pouco diferente, os agrônomos veem muito como ameaça todo curso que seja semelhante à agronomia, eles se acham ameaçados e não querem permitir que ocupe o espaço de um agrônomo, sendo que na construção da agroecologia isso não pode acontecer, o trabalho coletivo tem que ser um princípio, né? Então, essas questões é um desafio para nós construir. Mas não desista, tá, Bruna? Muy bien. Muchas gracias. Me gustaría agradecer la presentación de Cláudia, de Jacy, y la oportunidad de traer el tema de la educación para el Congreso Latinoamericano de Agroecología. Muy importante mantener el debate sobre educación, respecto a la educación. Invito a todos a continuar esta reflexión en las presentaciones de los trabajos que están aconteciendo todos los días. Creo que hay otras oportunidades de debate. Infelizmente, tendremos que salir de la sala ahora. Y muy bien, mucho gusto conocer a vosotros y encontrar amigas que estaban ahí también de ABA, de Asociación Brasileña de Agroecología. Hasta otro día, entonces. Y viva la agroecología, viva la educación y agroecología.